Aqui no canal, eu já contei diversos relatos pessoais assustadores que aconteceram comigo e ainda tem muitos outros por vir. Porém, tem uma grande quantidade de pequenos relatos que não dariam para fazer um vídeo só para eles. Então hoje, eu vou fazer um compilado de alguns desses pequenos relatos. Se você gostar desse formato de vídeo, deixe um like ou comente aqui embaixo. Assim vou poder saber se trago mais compilados como esse. Se inscreva no canal para ver outros relatos e ative as notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Apague as luzes e vamos sentir medo. O vulto no meu quarto. Era algum dia no meio da semana, não lembro exatamente qual. Eu havia acabado de chegar do trabalho. Foi um dia em que eu cheguei bem mais tarde. Acredito que já eram pelo menos 8 horas da noite. Logo quando entrei no meu quarto, tive uma sensação estranha. Um arrepio na espinha que me fez ficar alerta. Enquanto eu tirava a roupa para entrar no banho, percebi de canto de olho uma movimentação suspeita, como se alguma sombra na parede mudasse de lugar sem motivo. Fiquei alguns segundos parado olhando naquela direção. Para falar a verdade, eu já sabia do que se tratava, mas queria ver com meus próprios olhos. Diferente do que eu achei, nada aconteceu. Então fui para o banheiro tomar um banho. Quando eu saí e voltei para o quarto, logo quando passei pela porta e acendi a luz, vi naquele mesmo canto um vulto enorme entrando atrás do armário, extremamente rápido. Cheguei a dar 2 passos para trás e fiquei encarando o armário, me perguntando se eu iria verificar o que era. Achei melhor não fazer isso e deixei para lá. Passei o resto da noite olhando naquela direção até pegar no sono, pensando no que era aquele vulto e quando ele sairia. Tive uma noite péssima, a todo momento acordando assustado, mas aquele vulto sinistro não saiu mais de lá. Me pergunto se ele algum dia foi embora ou se permanece atrás do meu armário até hoje. Achei que fosse o meu primo. Eu estava na casa do meu primo em uma das noites em que resolvemos ficar tocando guitarra a madrugada inteira. Como sempre foi lá na casa dele, a energia era pesada e o clima de mistério no ar. Não era tão estranho pra gente, já estávamos acostumados com isso, pois passávamos muito tempo por lá. Em um momento, quando acabamos de tocar uma música, nós dois ouvimos uma voz masculina chamando no quintal. Não foi exatamente os nossos nomes, era um chamado com palavras que não entendemos, mas foi claro que alguma voz veio de lá. Nenhum de nós dois foi olhar, afinal, pelo arrepio que sentimos, já era claro do que se tratava. Algum tempo depois, demos outra pausa. Meu primo foi no banheiro e eu fui pegar água. Quando estava guardando a garrafa na geladeira, olhei para o corredor e reparei que a luz do quarto estava apagada. Me perguntei por que meu primo teria apagado, mas voltei me preparando para questionar. Assim que cheguei na frente da porta, vi meu primo de costas em pé no fundo do quarto, próximo à janela. Perguntei por que a luz estava apagada e ele virou ligeiramente a cabeça para o lado, como se tentasse me ouvir melhor. De repente eu ouvi a voz dele, vindo no corredor, perguntando por que eu havia apagado a luz. Olhei para o lado com uma interrogação na cabeça. Ele não estava no quarto? Quando olhei para o quarto novamente, aquela pessoa estava virada de frente para mim, ainda próximo à janela. Imediatamente eu estiquei o braço e apertei o interruptor, mas quando a luz acendeu, não tinha ninguém lá. A luz que acendia sozinha. Em um final de semana na minha casa, já estava próximo da hora de dormir. Acredito que passava das 10 horas da noite. Minha avó e tia já estavam deitadas. Eu ainda estava no computador, já começando a finalizar tudo o que estava fazendo para me levantar e apagar tudo da casa e deitar. Quando eu já estava prestes a levantar, a luz do quarto ligou sozinha, sem motivo algum. Eu me virei rápido, achando que era a minha tia entrando no quarto. Como eu estava de fone, achei que só não tinha ouvido a porta abrir. Para minha surpresa, a porta do quarto estava fechada, minha avó deitada e ninguém mais além de mim no quarto. Levantei o mais rápido que pude, deixei o fone em cima da cadeira e fui até o corredor para ver se minha tia havia acordado. A porta do quarto dela estava fechada e as luzes lá dentro estavam apagadas. Sempre dá para ver a claridade que vem por baixo quando está acesa. Voltei para dentro do meu quarto e desliguei a luz para não acordar a minha avó. Arrumei a minha cama logo, fui até a cozinha e voltei apagando tudo. Quando cheguei no corredor que levava até o meu quarto, a luz estava acesa novamente. Eu já sabia o que estava acontecendo,
mas não quis dar muita atenção. Antes de ir até lá desligar, entrei no banheiro, encostei um pouco a porta, e quando estava terminando o que fui fazer, ouvi algumas batidas meio sinistras na porta. Como o vaso fica bem de frente, abri imediatamente para ver quem estava batendo daquele jeito, mas não tinha ninguém. Achei melhor ignorar, terminei de usar o banheiro e fui para o quarto, desliguei novamente a luz e deitei. Demorei algum tempo para pegar no sono, estava me sentindo inquieto, mas felizmente consegui dormir. Acordei de madrugada assustado com a sensação de algo estar me olhando, e segundos depois, a luz do quarto acendeu sozinha novamente. Nem me dei ao trabalho de levantar para apagar de novo, apenas cobri o rosto e voltei a dormir. Felizmente, isso não aconteceu de novo no dia seguinte, e nem depois, mas até hoje eu não sei exatamente o que estava fazendo aquilo naquela noite. Uma voz vinda do além. Era um sábado à noite, onde eu estava na casa da minha mãe de visita. Nessa noite, além de mim, estavam minha mãe e irmã. Estávamos jogando baralho há algum tempo, era algo que a gente gostava bastante. Ficamos até a madrugada jogando, e em um certo momento, minha mãe sem explicação pediu para fazermos silêncio, pois ouviu uma voz diferente por perto. Ela só não conseguia definir de onde saiu e o que falava. Nós três estávamos parados e atentos a todo e qualquer som que fazia ao redor. E agora, além da minha mãe, eu também ouvi aquela voz misteriosa, e estranhamente, ela parecia vir de dentro de casa. O problema é que só tínhamos nós lá. De onde vinha aquilo? Aquela voz parecia contar algum segredo, era como se fossem sussurros. Começamos a olhar cada canto da casa, talvez fosse meu irmão ou primo tentando fazer alguma brincadeira, mas definitivamente não tinha ninguém mais. A casa era muito pequena para a gente não conseguir notar se tivesse outra pessoa lá. Minha mãe, já um pouco assustada, falou em alto e bom tom que se tivesse alguém lá, que se manifestasse logo pra gente. Nesse exato momento, um copo que estava em cima do rack caiu no chão como se alguém tivesse empurrado. Nós demos um pulo para trás. Não podia ser uma coincidência. O copo caiu exatamente no momento em que minha mãe falou para aquilo se manifestar. Ficamos todos arrepiados e um bom tempo calados, prestando atenção a toda a volta. Não aconteceu mais nada para o resto da noite, mas aquilo tudo foi muito estranho. É como se alguém estivesse querendo brincar com a gente. Esses foram alguns relatos curtos de tantos que tenho para contar. Como não dá para fazer um vídeo inteiro só para cada um deles, pretendo trazer outros vídeos com este formato contando. Deixe nos comentários se vocês gostaram e compartilha com algum amigo que goste do sobrenatural tanto quanto a gente. Veja esse vídeo aqui, onde eu conto um dos relatos mais assustadores da minha vida. Você vai se arrepiar. Te vejo no próximo vídeo.